Quem crê, diga amém? Pode sentar. Amém? Glória a Deus. Quero dizer, pode aterrissar, porque mais tarde tem mais um voo. Amém? A gente vai nos chapar na presença do Senhor, como o pastor Fabinho fala. Amém? Que nessa noite nós viemos nos chapar no Evangelho do Senhor, nos encher da graça do Pai, porque Ele está na casa. Amém? Como, irmãos, quem ama Jesus aqui? Amém. Eu amo muito, irmãos. Cada vez que eu venho para a igreja, cada vez que eu dobro os meus joelhos, a presença dele é real. Irmãos, é a coisa mais gratificante é tu entrar na igreja e se aproximar um jovem e dizer: eu vou congregar nessa igreja. E aí não tem como, o Espírito Santo. E a cada culto, irmãos, tem jovens chegando e dizendo: eu quero congregar. Amém. Nessa noite eu tive o privilégio do irmãozinho. Levanta a mão, irmão. Amém? Aquele varão de glória ali, na entrada ali, já disse: eu vou congregar com vocês. Não tem, irmãos, como não se quebrantar diante do Senhor e dizer que só o Senhor é Deus. Que no meio de uma pandemia Ele ainda está tocando em vidas e dizendo: não larga o teu chamado, venha para a casa do Senhor adorar. Meu maior medo no domingo não é ser arrebatado. Meu maior medo no domingo não é infartar. Meu maior medo não é adoecer. Nos dias de hoje, meu maior medo é ser preso. Amém? Eu confesso que meu coração dispara nos cultos de domingo. Eu digo: Deus, segura, sabe? Porque eu não quero escutar um carro passar aqui na frente da prefeitura de Guaíba, né? Então a gente tem um temor, mas graças a Deus, Deus tem nos honrado. E eu creio que logo realmente nós voltaremos neste lugar para a honra e glória do Senhor. E Deus vai levantar mais adoradores neste lugar. Deus vai usar esses jovens. Uma vez falaram para mim: o maior desafio de um pastor é pastorear jovem. Não, eu não acho isso, irmãos. Eu acho que a coisa mais gratificante é tu pastorear jovens, porque eu cresço com jovens. Amém? A garra que eles têm, sabe, as coisas que no discipulado eles perguntam, aquilo ali nós crescemos junto ali. A gente sentar ali e dar risada junto. Sábado foi mais um dia maravilhoso, mais uma noite maravilhosa na presença do Senhor, onde às vezes eles pensam assim: como eu cresci, como eu escuto da boca deles, como eu cresci nesse discipulado. Tu não sabe quanto eu, o Alamir e o resto da igreja tem crescido. Amém? O crescimento é coletivo, não é individual. O nosso crescimento na casa do Senhor sempre vai ser coletivo, para o corpo. Amém? E nós nos alegramos cada vez mais estar na casa do Senhor. Prepara teu coração nessa noite, que Deus quer falar com você da mesma forma que tem falado comigo. Amém? Irmãos, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração muito: entregar e confiar. Amém? Essa é o tema da palavra que Deus tem colocado no meu coração: é entregar e confiar. Quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Quem é que confia em Jesus? Amém? Entregar e confiar. Mas é muito fácil de falar entregar e confiar. Mas eu quero dizer que a nossa vida amanhã já vai se mostrar várias provas na tua vida. Amém? O entregar e confiar no Senhor. Porque amanhã já começam os desafios. Hoje, quando sair dessa porta, já começam os desafios. Tu pode chegar em casa, for esquentar a comida e acabar o gás. Mas eu tenho micro-ondas, falta luz. Vou lá, já faltou água. Amém? Os desafios acontecem. O confiar, né? E o entregar as nossas vidas a Cristo. Irmãos, isso é muito gratificante quando nós realmente entregamos as nossas vidas e confiamos no Senhor Jesus de todo o coração. Esses dias, um familiar meu me ligou rapidamente e disse: leva para o hospital minha filha. E eu rapidamente, o que eu pensei? Até esse hospital eu vou gastar somente R$30 de gasolina. Passei no posto, já abasteci e fui. Quando eu estava com ela dentro do carro, com essa menina dentro do carro já voando, né?
e eu não vou conseguir sair, porque tem que pagar estacionamento. Eu disse, meu Deus, e eu não posso demorar. Deus, eu confio em Ti, eu entrego a minha vida para Ti, eu sou Teu filho. E eu comecei a orar, desesperado, só eu. E ela, tá tudo bem, vamos, está tudo certo. Eu disse, está tudo certo. Vamos lá, que quanto antes vai chegar, melhor ainda. E eu fui descendo e disse, a Tua graça, me basta, Senhor. Daí quando eu vejo, eu parei o carro e adivinha, quando eu olhei para o lado, quem eu vejo? Uma serva do Senhor. Como é que tu tá? Eu disse para ela, uma taxista aqui da igreja. Como é que tu tá, pastor? Tudo bem, melhor agora. Então, a glória do Senhor, melhor agora. Daí eu disse, tu tem 10 reais para me emprestar? Eu disse, não, eu te abençoo. 10 reais, moça. Sabe, para ti parece ser tão pouco. Mas para mim, que eu vivo da dependência, eu vivo da entrega, para mim isso é sobrenatural. Eu chegar e for pagar no boleto e a pessoa lá no caixa dizer, tem multa aqui, e tu olhar assim e dizer, meu Deus, tem multa aí, Deus, tem multa aí, Pai. E daí alguém te cutucar e dizer, não, vou pagar isso aí, cara. E está ali, pago. É o confiar no Senhor, que as coisas cooperam para aqueles que confiam no Senhor, mas de todo o seu coração. Amém? É assim que funciona. O nosso Deus, Ele é tremendo. Amém? Nosso Deus, Ele é sobrenatural. Ele manda em tudo, irmãos. Quem aqui ama a onda? Nós somos, né? Eu sou pastor do Onda Livre Church. Tem uma onda maravilhosa, nós queremos uma onda de avivamento. E é profético isso. Nós temos vivido no meio de uma pandemia, um avivamento, um crescimento espiritual dentro de nós. Mas quem já foi na praia e já se assustou com onda aí, né? Tu está no mar, virou um mar e tu diz, eu vou sair daqui quanto antes. Porque a força, irmãos, não tem nome gaúcho, gaudério, prenda, que fica dentro do mar agitado. Pula fora, não tem. É a primeira lapada na cara, já sai corcoviando na areia, né? Parece um atum desgarrado, né? É apavorante quando o mar está agitado. Mas lá em Jó fala que quando Jó começou a questionar Deus em vários pontos, Deus falou, Jó, antes de tu nascer, eu criei, eu fiz. Antes de tu nascer, até as ondas do mar eu falei, para que o seu orgulho terminasse até a margem. Deus, Ele controla as ondas, tem força, mas até um pedaço. Imagina se a onda tivesse uma liberdade, estaria aqui na minha casa, estaria invadindo aqui a igreja. Mas tu já parou e pensou que Deus, Ele tem depositado dentro de ti a grandiosidade? Quem é que confia no que Deus tem depositado dentro de nós? Confiar no que Ele falou é crer que Ele nos levantou nesse tempo para sermos a diferença. Amém? Irmãos, algo que Deus tem colocado no meu coração, irmãos, que esses dias eu estava olhando um programa de TV e eu vi uma cena bem impactante. Eu vi um elefante, não sei quantas toneladas esse elefante tinha, e ele estava amarrado apenas por uma corda numa cadeira plástica, e ele não se movia. Imagina a força de um elefante. Ele não estava amarrado na cadeira e não se movia. E aí o tratador falou que o quê? Por que isso, essa obediência? Não é que era obediência, é que quando ele era pequenininho, ele foi amarrado e tentou sair. De tanto ele tentar sair, ele desistiu. Ele desistiu de sair. E simplesmente quando ele cresceu, ele pensou, não, me amarrar, onde me amarrar eu fico. Amém? Só que o que Deus tem falado comigo, irmãos, é quando você não sabe quem você é, você não sabe o que pode. Enquanto tu não saber quem você é em Cristo Jesus, tu não sabe qual é o teu alcance. Enquanto tu não reconhecer quem tu é em Cristo Jesus, tu não sabe o que Deus pode fazer através da tua vida. Amém? Há uma palavra profética já foi lançada sobre a tua vida, mas tu está amarrado e tu estás preso numa cadeira. Irmãos, isso é tão complicado porque nós temos cordas amarradas, amém?
Nós às vezes parece que nós somos adestrados. Quando a luta vem, nós somos adestrados de ficar na luta. Amém? Tem várias cordas que nos amarram, irmãos. Um não. É quando nós recebemos um não, a gente não sabe se desprender daquele não. Um diagnóstico da vida financeira que não vai bem. A gente acha que sempre a nossa vida não está indo bem, sempre não vai ir bem. O diagnóstico agora já é o fim. O não que tu recebeu de Deus, aquilo te travou. Coisas que tu viveu no teu passado, coisas que tu viveu no relacionamento, coisas que tu não conseguiu se desamarrar. Mas a palavra de Deus diz que nós somos o quê? Livres. Glória a Deus. Livres. Livres para seguir em frente, livres para sermos mais que vencedores. Irmãos, vamos entrar na palavra de Deus? Quem crê aí, diga amém, coloca de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 16. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 17, lá no versículo 16. Amém? Quem achou, diga amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde. Esse filisteu era Golias. Amém? E apresentou-se por 40 dias. Amém? Deixa eu ver aqui no outro versículo. Pode colocar o versículo 16 aí. Deixa eu ver. E o versículo 16 e 17. Vou estar lendo aqui o 16 e 17. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e apresentou-se durante 40 dias. Amém? E aí, irmãos? E outro versículo ali que depois nós lemos. Pode se assentar. Amém? Irmãos, a palavra de Deus fala o quê? O que aconteceu? Golias, ele, por 40 dias, ele passava na frente do exército de Cristo e desafiava o povo. Esses dias eu ministrei sobre isso. Mas algo interessante que Deus vem ao meu encontro numa palavra, irmãos. Amém? 40 dias, os soldados já estavam acostumados com a voz de Golias. Porque imagina 40 dias para ouvir a voz de uma pessoa que tu não acostuma com a voz dela. Tu entrou numa escola, tu entrou no teu trabalho, se tu começar a ouvir a voz, tu reconhece às vezes até no escuro quem é que está ali. Não é assim? Nós acostumamos com a voz. E o que aconteceu? Por 40 manhãs e por 40 tardes, Golias passava na frente dos soldados e desafiava os soldados. Só que um dia, um entregador de marmita, chamado Davi, foi até o campo de batalha para alimentar os seus irmãos. Chegando lá, ele não reconheceu aquela voz. E ele perguntou: de quem é essa voz? E os seus irmãos falaram: é Golias. O que tu está fazendo aqui? Que tu não está apacentando ovelhas? Volta para o campo. O que a palavra de Deus vem ao meu encontro, irmãos, que nós nos acostumamos com a voz do inimigo dizendo que tu é um derrotado, que tu não vai conseguir. Amém? Nós acostumamos às vezes ouvir a palavra lançada às vezes na nossa infância, às vezes até mesmo por familiares, que não vai dar certo, que não vai acontecer, porque o teu pai era fulano, porque a maldição hereditária era aquela, porque tu nasceu. Às vezes tem pessoas que estão enfermas e simplesmente não é genética. Se deu no teu pai, vai dar em ti também. Se deu na tua avó, vai acontecer contigo. Não. Que isso? Eu não me acostumei e nunca vou me acostumar a ouvir a voz de Golias. A única voz que eu tenho que escutar se chama Yeshua, Jesus Cristo. A única voz. A voz sobre toda a voz. Nenhuma voz vai me falar, diz, volte para trás, recua, se não for a voz de Deus. E Davi tinha isso dentro dele. E ele recuou, foi impulsionado, porque ele reconhecia Deus sempre Deus vai levantar homens com uma palavra só. Vai.
Todos os homens de Deus receberam a palavra. E quando nós recebemos uma palavra, nenhuma voz de Golias nos faz recuar. Quem crê, diga amém? Amém. Irmãos, lá não precisa abrir a tua Bíblia, mas lá em casa, na tua casa, tu pode abrir quando tiver tempo. Em Hebreus, irmãos, fala ali sobre os heróis da fé. Amém? É um livro bem interessante que fala ali dos prodígios dos homens da fé, o que eles faziam, o que acontecia. E tem uma palavra que Deus falou ali, que o fio da espada, né, que o fogo lançado não tocaria nesses homens. Só que ao meu encontro, irmãos, tu pode perguntar, tá, mas o fio da espada não vai tocar na minha vida, mas nem o fogo. A palavra de Deus diz que Deus estava protegendo, mas falou que a espada e o fogo não seriam extintos. Nenhum momento, quando em Hebreus a palavra de Deus diz que a espada, o fio da espada não tocaria nos seus e nem o fogo, mas o fogo está existindo até hoje. Quem concorda que tem fogo ainda? Né? Fogão do liquigás, do gasgás, o fogão da churrasqueira, o fio da tramontina ainda existe. Quem crê nisso? Diga amém. Amém? Irmãos, o que Deus tem falado no meu coração é isto: não é a ausência da luta, mas da derrota. O que a ausência da luta, jamais vai ter a ausência da luta sobre a tua vida, sobre a minha vida, mas algo que nós temos que ter a convicção que sim, a ausência da derrota. Porque, irmãos, derrota sobre derrota, derrota sobre derrota, não tem cristão que aguente, irmãos. Isso é algo, a luta, a ausência da luta não vai parar. Eu aqui no altar não posso dizer, o que eu posso dizer? Te prepara, a palavra do Senhor diz, te prepara-te para o dia mal, que vai chegar. Como eu sempre costumo falar, que os nossos cultos é como se fosse uma sala de aula. O professor está dando a matéria, e a prova vai vir. E não fique desprevenido. Anota, se descabela nesses cultos, anota a palavra. Qual foi a palavra que eu falei para vocês lerem? Hebreus 11, anota. Está dando a matéria. Deus falou que o fogo não tocaria, nem o fio tocaria. Mas não quer dizer que está extinta a espada, não está extinto os homens sanguinários. Continua. A luta vai vir. O que Deus vai permitir a ausência da derrota sobre a tua vida. A ausência da derrota. Amém? O que motivou a Davi a continuar foi uma vitória em cima de um gigante. Quando tu vence uma luta, quando tu vence um boleto que chegou, que tu nem acredita que tu vai pagar, ou quando Deus te dá um carro e tu não sabe nem que tu vai pagar. Amém? E tu cumpre, te dá um impulso para te amar mais. Esse dia um querido aí falou, pai, comprei um carro, mas ele já falou o seguinte, mas o meu sonho é outro. Deus já dá e a gente já quer outro. Outra vez. Não é assim? Mas quando nós acostumamos a ouvir a voz de Golias, acostumamos a dizer que tudo vai dar errado. Como a gente vê pessoas, irmãos, que a gente vai sentar e diz, olha a pandemia, não, esse crescimento não vai ter, as coisas não vão acontecer. Igual esses dias eu estava numa cela, um jovem lá na cela disse assim, tá bem difícil, né, pastor? Eu disse, em qual sentido, irmão? Tá bem difícil lá no escudo, a igreja abriu lá, ele é de uma igreja tradicional, né, irmão amigo? As coisas lá, voltou, o prédio é grande, mas só está indo 15 pessoas. Mas assim, uma derrota. E ele falou para mim o seguinte, e tu lá, pastor, como é que tu tá? Eu disse, irmão, eu tô bem, tô na mesa, só tô com medo de ser preso. Sabe? Cara, a luta, a adversidade vai vir. Amém? Mas o que eu quero na minha vida, sim, é a ausência da derrota. Pode vir luta, pode vir os Golias, mas eu quero sim o quê? A ausência da derrota na minha vida. E não é pensar assim, não, mas como assim? Só quem tem esse pensamento, quem já foi derrotado. Quem é que já foi derrotado? Em várias áreas da sua vida. Quem tem esse pensamento, irmãos, é quem já foi derrotado e não quer ser mais derrotado. Amém? Irmãos, abra a tua Bíblia
No livro de João, capítulo 6, lá no versículo 9. Bem interessante essa palavra, amém? Amém? Quem achou, diga amém? João capítulo 6, lá no versículo 9. Um versículo bem pequenininho que daqui a pouco eu já explico para vocês. Quem achou, diga amém? A palavra de Deus diz assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos. Amém? Pode se sentar. Amém? Irmãos, essa palavra é a parte da multiplicação dos pães. Amém? A parte que é uma passagem que eu uso muito em pregações para conversar com as pessoas. Irmãos, existia uma multidão ali de quantos? 5.000 pessoas. 5.000 pessoas. Eu quero te perguntar, né? A pergunta que vem, eu quero perguntar se tu acredita nesse fato. Você acredita que o único no meio daquela multidão era o menino que tinha que comer? Porque imagina, ele foi para ouvir Deus e pensou assim: isso aí vai demorar, né? É igual quando nós vamos fazer passeio, né? Os farofeiros. Quando a gente vai numa praia mais distante, quando a gente vai na casa de um parente, a gente já pensa no quê? No estômago. E o que a gente faz? Faz a viandinha, né? Já enche as coisas. A gente sabe que um refrigerante em Guaíba custa 4 pila, na faixa 15, né? E a palavra de Deus diz que nós devemos ser o quê? Bom administradores. Aí que nós combatemos o quê? O devorador. Não é o migrador, que não são demônios. Os demônios somos nós que não sabemos administrar, não é? E o que, irmãos, eu te pergunto, você acredita que no meio de 5.000 pessoas, só apenas aquele jovem levou 5 pães e 2 peixes? Tu acredita que só ele? Que mais ninguém estava ali? Eu creio que, irmãos, tinha muita gente que tinha ali. Tinha até mais que 2 peixes, que 5. Só que o que Deus veio no meu coração, irmãos? E Deus tem falado: o jovem não era o único que tinha, mas era o único disposto a entregar. Tem muitas pessoas que têm, irmãos. Tem muita coisa para oferecer, mas não está dispostas a entregar o seu melhor. Amém? Não está disposta a entregar, se entregar realmente. E aí no meio de 5 surgiu um disposto a entregar. E quando nós estamos dispostos a entregar, nos entregar para Cristo, nos entregar, dar o nosso melhor, o que acontece? O milagre acontece, a multiplicação vem, a grandiosidade do poder do Senhor vem sobre as nossas vidas. Algo que eu quero te dizer, irmãos: o Evangelho ele sempre foi assim. Deus sempre usou os poucos para alimentar as multidões. Sempre foi assim, sempre vai ser. Deus sempre vai utilizar poucos, 2, 3, para alimentar 5.000 pessoas. Deus sempre vai utilizar os poucos, porque eu te digo, servir não é fácil. Eu quero te dizer, quem já trabalhou, eu costumo falar, quem já trabalhou em restaurante, sempre é a primeira coisa, é um dos piores trabalhos. Quem já trabalhou em eventos sabe que servir, irmão, não é nada fácil. É a profissão onde tu é mais menosprezado. Ah, mas como assim? Sim, eu já vi crente se achando bambambam e maior griteiro. Ei, e aí, quanto tempo a pizza aí? Ainda mais quando é pizza, rodízio de pizza. Aí que os crentes maltratam. Aí que quero pisar nos coitadinhos lá. Pai, aí, tu acha que eu vou comer só cebola e queijo com cebola, isso, aquilo? Não, vamos rápido. E o cara lá servindo, cara. Daí tu pensa assim: não, mas é só um restaurante dentro de casa. Quem é que te serve? Mãe, pai. E são os pais que são mais maltratados, as mães que são mais humilhadas. A pergunta é sempre: nunca vai vir como estava bom, obrigado. É sempre: já está pronto? Já está pronto? Tu já lavou?
tu já fez? É assim. E na igreja é a mesma coisa, irmãos. Nós somos poucos para servir, mas a cobrança é de muitos. Na igreja é 2, 3 para fazer, mas o povo está faminto. Mas quando nós nos dispusemos ao quê? A tirar os 5 pães e os 2 peixes, há uma multiplicação sobre as nossas vidas. E é onde que Deus vem e abre as portas sobre as nossas vidas. Amém? Quem crê, diga amém? Amém. Algo que, irmãos, é o entregar e confiar, vem nesse fato que eu quero te falar nessa noite. Eu quero te dar um despertar, um time, para te aprender a entregar e a confiar. É só aqui. Como esse jovem ele pensou. Imagina, cara, eu queria ver o pensamento dele. Ele chegando ali para Jesus e dizendo: ó, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, e olhando para aquela galera faminta, né? Batendo na campainha da mesa, vamos lá, e aí, cadê a comida? E aí? E ele disse: ó, Deus, está aqui, mas não vai dar, sabe? Não vai dar, vai juntando as moedas, ao ponto que eles estavam até olhando moeda para ver se compravam coisas. Só que, o que aquele jovem do outro já parou e pensou também? O que fez aquele jovem se dispor a dar? Você já parou e pensou? O que deu naquele guri? Por que ele não faz como muito crente faz? Se isola e come sozinho. Se isola quando a bênção vem, se isola e come sozinho. Eu nunca recebi, irmãos, eu te confesso. Tu já recebeu agora no domingo ou ontem uma ligação dizendo: vem aqui em casa que eu comprei 2x, um para mim e um para ti. E a Coca-Cola está bem geladinha. Já recebeu uma ligação assim? Né? Alguém agora na saída, podem me ligar. Amém? O X, o Arthur agradece. Amém? O Arthur agradece. Mas a gente não recebe essas ligações. Vem aqui que eu comprei 2x. Quando a bênção vem, é uma coisa que está no ser humano. Ele se esconde, né? Se esconde. Às vezes vai para Porto Alegre e acha que ninguém está vendo. Daqui a pouco chega a pastora atrás: pessoal, vai abrir a mão, né? A bênção, parece que a gente não aprendeu, irmãos, a abrir a mão e saber entregar. A gente não aprendeu a entregar. A gente não aprendeu até hoje. Muitas pessoas não sabem nem entregar o seu dízimo diante do Senhor. Não sabem entregar o seu melhor para Deus. Não é uma moeda de troca. O teu dízimo, irmãos, Deus não precisa do teu dízimo. Ele precisa do teu coração. Amém? Aleluia. É isso. Dízimo nunca foi uma moeda de troca. Eu vou te dar 10 e tu vai dar 90. Nunca foi. E nunca vai ser. E nós aqui na igreja nunca vamos pregar essa prosperidade, essa teologia da prosperidade, mas sim a teologia da caridade. É dando que se recebe. É se doando que tu cresce. É tu se sacrificando que tu cresce. O evangelho da cruz é assim. Sempre foi assim. Mas o que deu na cabeça desse guri? Que ele estava com um Big Mac, um quarteirão e uma Coca-Cola e ele quer dividir. E não vai dar. O que deu na cabeça desse cara? Irmãos, ele foi talvez o único que ouviu uma mensagem que estava sendo pregada. Né? Muitos pensam peixe, a multiplicação, mas o que Jesus estava falando? O que Deus estava falando naquela manhã? O que Deus estava falando? E dentro de 5.000 homens e crianças ali, só um parou e percebeu. O pastor falou Hebreus 11. Hoje a pregação foi João tal. O cara pegou a palavra. E ele percebeu o quê? Não me prendo no pouco que tenho, mas eu confio no Deus que eu tenho. Amém? Eu não me prendo no pouco que eu tenho, mas eu confio no Deus grande que eu sirvo. O que ele está falando, eu não me prendo a essas coisas aqui da terra, porque Deus ele é maior que tudo isso. Eu não me prendo como um elefante. Amém? Tem muita gente que não sai do lugar. Tem muita gente que não cresce. Tem muita gente que não faz o que tem que fazer, porque não soube ainda liberar. Está preso, amarrado. Amém?
sobre a tua vida. E hoje, nessa noite, quem é que quer entregar e confiar no Senhor Jesus? Eu quero de todo o meu coração. De todo o meu coração. De todo o meu coração. Irmãos, uma vez eu fui pregar numa vigília. E quando eu subi no altar, já aconteceu isso várias vezes comigo, e eu oro para que não aconteça. Uma bênção, um culto igual agora. Já aconteceu mais de 5 vezes comigo. Eu subi a igreja lotada, onde eu estava, e quando eu subi no altar, faltou luz. E eu digo, meu Deus, e agora? O povo está faminto. E eu não consigo nem enxergar, Pai, o meu esboço, que eu demorei uma tarde, um dia, para falar, e agora, Deus, o que eu faço? Sabe o que quando nós estamos nessa situação, o que Deus manda nós fazer? Olha para dentro do teu cesto. Porque quem multiplica não é tu, sou eu. Quem dá não é tu, sou eu. Quem cura, quem liberta não é tu, sou eu. Quem faz esse cesto multiplicar sou eu. É eu que mato a fome do meu povo. A palavra não é tua, é minha. Então abre a tua boca e fala Sejão, se Apocalipse. Mas abre a tua boca e lança a palavra sobre a minha igreja. Amém? Então nessa noite que Deus tem falado para nós. Corta essa corda. Te liberta de uma vez. Porque quem está se prendendo a essa corda é tu, mais ninguém. Esse laço de passarinheiro, quem está cultivando, quem está fazendo dessa corda uma corda de estimação é você. Não tenha medo de passar corda e dizer, Deus, acabou. Daqui para frente é eu e Deus, é a multiplicação do pão. Amém? É a multiplicação da graça, do entendimento sobre a minha cabeça. Quem crê, diga amém? 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 Eu não quero mais. Quem é que está se chapando na palavra de Deus aí? Amém? Como é bom, né, irmão? Eu me chapo assim que às vezes vou cair duro aqui, igual o Fabinho. O Fabinho é um amado, um queridão, como ele fala, né? O Fabinho vai estar domingo conosco. A gente vai ter um domingo que vem. A gente vai ter uma confraternização, vai ter um chimarreando aí com alguns irmãos aí. Amém? Tudo certinho, cada um vai estar, a família vai trazer sua cuia particular, vai ter máscara, tudo tranquilo, amém? A gente vai estar chimarreando com Deus, amém? O Beto, nosso querido irmão, está de aniversário, vai estar conosco, o Fabinho vai estar conosco, vai estar almoçando conosco e de noite vai trazer a palavra do Senhor, amém? Que bênção, né, irmãos? E dia 18 do mês que vem, o pastor Felipe vai estar conosco, já confirmou, e assim, irmãos, é assim que a obra continua. E aí tu para e pensa, se eu não for, a obra vai terminar. Se eu não for, a Onda Livre Church vai fechar. Não vai acontecer. Eu quero te dizer, irmãos, se eu recuar, Deus levanta outro no meu lugar. Se eu dizer que a coisa, eu vou fechar a porta que Deus abre, o homem não fecha. Não adianta nem eu querer fechar essa porta não é minha, essa porta é de Deus. Deus levanta outro, levanta um jovem, levanta uma criança e coloca no meu lugar, mas a obra não pode parar. Amém? Porque o povo continua com fome. Amém? De qual de pé? Aleluia? Essa noite nós vamos estar louvando a Deus. Amém? Nessa noite eu também quero estar me despedindo do pessoal da live. Amém? Quero mandar um grande abraço para o pessoal que está nos assistindo lá em Santa Catarina, a Jennifer, a Liz, o Leandro, o Lalinho, amém? Nosso irmão lá de Garopaba também, que nos assiste também. Um forte abraço, que Deus venha envolver cada família, tanto dentro do estado quanto fora do estado. Que bênção, né, irmãos? Nós saber que nós estamos pregando para irmãos que já tiveram comunhão conosco, estão em outra cidade, nós estamos pregando para ele. Amém? E assim é a obra do Senhor. Logo, logo nós vamos estar ali também no YouTube, amém? Fazendo as nossas transmissões no YouTube. Falta poucas, amém? Poucas pessoas para a gente atingir ali o número, mas em nome de Jesus nós vamos atingir, vamos fazer um culto simultâneo aqui nas redes sociais, vai ser bênção de Deus. Um novo tempo. Amém? Graça e paz, que Deus venha abençoar essas famílias abençoadas.